Você conhece alguém que sofra de crise ciático? Ou até mesmo você as tenha? Então esse vídeo foi feito para você. Se você chegou agora, se você está aqui me vendo pela primeira vez e para você que já me segue, eu sou Adriana Alves, química e farmacêutica com especialização em prescrição de fitoterápicos e atuo na área da educação. Eu sou professora de química. Neste canal, eu ajudo consultoras e terapeutas a tratar a saúde física, mental e emocional através da indicação e aplicação dos óleos essenciais, mesmo começando do zero absoluto. Ultimamente, tenho visto o número de pessoas que têm dores nas costas, especialmente na área do sacro. Às vezes, há um pouco de dor irradiando para a perna ou quadril, mas em outros momentos a dor permanece localizada. Um slogan que é frequentemente utilizado é o de dizer que eles têm dor ciática. Mas será que é o ciático? O nervo ciático é o nervo maior e mais amplo do corpo humano. Ele começa na região lombar das nossas costas, vai até a nádega e para baixo da perna. Músculo da parte posterior da coxa e os da perna até o pé. É derivado de nervos espinhais da L4, que é a nossa última lombar, através do S3, que fica no sacro. Tem dois tipos de ramos. Os ramos articulares, que surgem a partir da parte superior do nervo e suprimentos na articulação do quadril, e os ramos musculares, que são distribuídos para os músculos da perna. Então, ele sai lá da nossa última vértebra, da L4, está inserido no nosso sacro, então ele sai dos furinhos do sacro, que nós denominamos de S3, S1, S2, S3, irradia pela parte muscular e vai até o dedão do nosso pé. O nervo ciático se inicia no final da coluna, passa pelos glúteos, parte posterior da coxa e quando chega no joelho, se divide em nervo tibial e fibular comum e chega até os pés. E é nesse trajeto todo que ele pode causar dor com sensação de formigamento, pontadas ou choque elétrico. Quando existe a compressão ou inflamação deste nervo, surge a dor ciática que causa sintomas como dor intensa no fundo das costas, no glúteo ou nas pernas, dificuldade em manter a coluna ereta e dor ao andar. A dor causada por uma compressão ou irritação do nervo ciático por um problema na região lombar é chamada de ciata. A dor ciata ou ciatalgia pode ser considerada mais um sintoma do que propriamente uma doença em si. Ela é provocada pela compressão, inflamação ou irritação de uma ou mais raízes nervosas que nascem da medula espinhal e vão formar o nervo ciático ou isquiático, que começa na quarta e quinta vértebra da coluna lombar. A dor no ciático acomete indistintamente homens e mulheres e sua frequência aumenta com o envelhecimento, visto que com o passar dos anos as estruturas da coluna vertebral acabam sofrendo um desgaste natural que pode comprometer tanto a medula espinhar quanto as raízes que dão origem aos nervos. Causas. Quais são as causas? São consideradas causas importantes para a compressão do nervo ciático e surgimento do processo doloroso. Hérnia de disco, traumas, tumores, síndrome do músculo piriforme, responsável pela rotação da coxa, espasmo muscular que comprime o nervo ciático, osteoartrite, estenose da coluna lombar, que é o estreitamento do canal vertebral e, consequentemente, desgaste das estruturas da coluna, deslizamento de vértebras em decorrência de fraturas por pressão, que é a espondilolistese. Às vezes, a dor ciática pode ocorrer devido à irritação do nervo ciático durante a gravidez. O que causa a inflamação do nervo ciático? Diversos fatores podem levar à inflamação. Vou falar para vocês os mais frequentes: hérnia de disco, excesso de peso, falta de exercício físico, nosso famoso sedentarismo, flacidez muscular na região do abdômen e das costas, que é a musculatura paravertebral que dá sustentação da coluna vertebral, ficar muito tempo sentado na mesma posição, sentar de forma incorreta, compressão do nervo pelo músculo piriforme. Sintomas. Quais são os principais sintomas causados pela inflamação do nervo ciático? Dor no fundo das costas, que irradia para o glúteo, as pernas, dor nas costas, que piora ao sentar, sensação de choques elétricos ou queimação no glúteo ou perna,
fraqueza na perna, no lado afetado e sensação de formigamento na perna. Muitas vezes, estes sintomas estão associados à alteração na coluna. Por esta razão, quando os primeiros sintomas surgem, é muito importante que sejam realizados exames de raio-x da coluna para avaliar se esta possui algumas alterações que estejam comprimindo o nervo ciático, dando origem a esses sintomas. Pessoas com dor ciática, pessoas com dor ciática podem notar que os seus sintomas pioram durante o movimento e que aumentam a pressão em torno do nervo ciático. Movimentos tais como ficar de cócoras, espirros e rir ao tossir fazem com que aumentem essa pressão. O teste, que consiste em comprovar a alteração do nervo ciático, é ficar deitado de barriga para cima e levantar a perna esticada. Se houver dor ou sensação de formigamento, o teste indica compressão ciática. Se houver dor na outra perna, isso indica grave alteração na coluna, como uma hérnia de disco extrusa, por exemplo. Os exames de imagem, como raio-x e ressonância magnética, podem ser úteis para avaliar a coluna, ajudando a identificar o que está comprimindo o nervo. Caso a coluna apresente-se saudável e sem alterações, a causa da dor ciática deve ser somente muscular ou fáscia, e o tratamento é relativamente mais simples. Quando há suspeita de que o nervo esteja mesmo danificado, o que raramente acontece, somente em caso de acidentes graves, pode ser necessário fazer um eletroneuromiograma, que é um exame que avalia o funcionamento do próprio nervo. E quais são os grupos de risco? Certos fatores podem aumentar o grupo de risco de um indivíduo desenvolver ciatalgia, incluindo idade, estilo de vida, ocupação, genética, condições médicas subjacentes e lesão ou trauma da coluna vertebral. Pessoas entre 30 e 50 anos são mais propensas a desenvolver a ciática porque seus discos ficam menos hidratados com a idade e são mais propensos à hérnia ou à degeneração. Certos estilos de vida também podem colocar os indivíduos em maior risco de desenvolver a ciática. A obesidade aumenta o estresse colocado nas articulações vertebrais, que pode levar ao beliscão das raízes nervosas, que por sua vez pode causar dor nas costas, assim como dor irradiada nas pernas. Os beliscões, elas acontecem mais ou menos nessa região aqui do nervo ciático. Condições médicas como diabetes, artrite, tumores, infecções podem levar a inchaços em diferentes áreas ao redor da coluna vertebral, fazendo pressão sobre o nervo ciático, causando irritação ou inflamação. Assim, as pessoas que se enquadram em qualquer desses grupos de riscos precisam ter cuidado especial. Assim, as pessoas que se enquadram em qualquer desses grupos de risco precisam ter um cuidado especial ao lidar com questões de fundo, a fim de não agravar ainda mais a sua condição. Como aliviar o nervo ciático inflamado? O tratamento para o nervo ciático dolorido ou inflamado pode ser feito com o uso de remédios analgésicos, anti-inflamatórios em forma de comprimidos, pomadas, uso de bolsas de calor, mas as opções são: número 1, massagem. A massagem com creme hidratantes e óleos essenciais é uma das melhores opções de tratamento caseiro para nervo ciático inflamado, porque serve para aliviar a dor e melhorar a movimentação, porque relaxam os músculos das costas, pernas e glúteos, diminuindo assim a compressão do nervo. 2. Exercícios. O repouso piora a dor, assim como ficar muito tempo na mesma posição, e por isso os exercícios leves são bem-vindos. Inicialmente, são mais recomendados os alongamentos, que podem ser feitos com a pessoa deitada de barriga para cima e abraçando as pernas, por exemplo. Quando a dor diminui de intensidade, após a primeira semana, podem ser realizados exercícios de fortalecimento muscular, como deitar de barriga para cima, fletir o joelho e apertar uma almofada entre as pernas para trabalhar as costas e coluna, deitar de barriga para cima, fletir, ou seja, dobrar os joelhos e levantar o quadril e o bumbum. Esses exercícios são excelentes opções para curar a dor ciática, porque fortalece o abdômen e a coluna. 3. Fisioterapia. Na maioria dos casos, o tratamento da inflamação ou compressão do nervo ciático envolve a realização de sessões de fisioterapia
com aparelhos que reduzem a dor e inflamação, e são realizados exercícios de fortalecimento e alongamentos, e técnicas manuais para mobilizar e estirar a perna afetada, melhorando a irrigação sanguínea do próprio nervo ciático e normalizar o tônus do músculo do glúteo da perna. Além disso, também é recomendada a aplicação de calor localizado sobre a região a tratar e a realização de alongamentos para esticar e aliviar a compressão do nervo. Algumas vezes, quando estes problemas estão associados a má postura, pode ser recomendada a realização de tratamento chamado de reeducação postural global, que é o RPG, no qual existe uma correção da postura e alongamento dos músculos responsáveis pela alteração da postura. 4. Alimentação. Durante uma crise do ciático, deve-se preferir alimentos anti-inflamatórios como salmão, alho, cebola, linhaça, chia, gergelim, mas também é importante reduzir o consumo de alimentos que aumentam a inflamação do corpo, que são principalmente as carnes processadas, como salsicha, linguiça e bacon. 5. Tratamento alternativo. Além disso, existem outras opções que também podem completar o tratamento, que inclui a realização de sessões de acupuntura e refluxologia para alívio da dor e desconforto. Uma outra possibilidade é a osteopatia, que consiste em técnicas que vão esticar o músculo, tracionando de forma a estalar as articulações, sendo uma boa forma de tratar a escoliose, a hiperlordose e a hérnia de disco, que geralmente estão envolvidas na causa da dor ciática. 6. Cirurgia da coluna. Fica reservada somente para os casos mais graves, quando há hérnia de disco que não melhora com todos os tratamentos acima citados. Nesse caso, pode decidir retirar o disco vertebral e colar uma vértebra na outra, por exemplo. 7. Remédios. Disponíveis até mesmo nas gôndolas de farmácias brasileiras, a grande maioria pode ser comprada no balcão sem receita. Os anti-inflamatórios costumam ser tão consumidos quanto os analgésicos por quem busca alívio da dor sem consultar o médico. Entretanto, a ausência de uma prescrição médica não torna essa classe de medicamentos inofensiva, muito pelo contrário. O uso indiscriminado de anti-inflamatórios no Brasil é uma preocupação pelos riscos imediatos de longo prazo que eles oferecem. Os remédios indicados para combater a dor ciática podem ser paracetamol, ibuprofeno ou mais fortes derivados da morfina, como o tramadol, mas um relaxante muscular e o diazepam também podem ser indicados. É muito comum quem sofre de dor na coluna tomar muito medicamento sem prescrição. Entretanto, eles podem mascarar um problema mais sério e piorar a dor. Se a dor persistir por mais de 3 meses, é sinal de que se tornou crônico. O excesso de anti-inflamatórios pode ainda prejudicar o estômago, o intestino, o fígado e principalmente os seus rins. Medicamentos são importantes para controlar doenças crônicas, reduzir riscos de complicação e recuperar a saúde. No entanto, quando ingeridos em excesso, podem ser muito mais prejudiciais que benéficos. Um exemplo de medicamento usado mais do que necessário pela população, que pode causar danos ao nosso organismo, é o anti-inflamatório. Esses anti-inflamatórios, AINES, exemplos como aspirina, ibuprofeno e nimesulida, constituem uma das classes de medicamento mais comumente prescrita no mundo todo. Comprometimento renal constitui um dos principais responsáveis pelo alto índice de morbimortalidade associado ao seu uso indiscriminado e entre as principais causas para esse crescimento. Destaca-se a grande facilidade de acesso ao fármaco em uma população mais idosa com concomitantes doenças reumatológicas, especialmente naqueles pacientes que já têm uma doença crônica dos rins e fazem uso prolongado dessas drogas, ou paciente com outras doenças, pacientes portadores de lúpus e que possuem acometimentos dos rins, bem como os hipertensos e diabéticos, estão propensos a terem sérias complicações devido ao uso de anti-inflamatórios, que são vendidos indiscriminadamente. A verdade é que, como qualquer medicamento, seu uso contínuo e indiscriminado pode causar danos à saúde. Os anti-inflamatórios não esteroidais, como a aspirina e o ibuprofeno, possuem como mecanismo de ação o impedimento da produção de uma substância chamada prostaglandina, que é de grande importância para o bom funcionamento do organismo.
Os anti-inflamatórios corticoides, que também possuem a função de diminuir as defesas do corpo, devem ser usados apenas em caso de grande necessidade, como em pessoas com doenças autoimunes. Esse cuidado é necessário porque os corticoides causam alterações metabólicas, como variação do açúcar no sangue, hipertensão e perda de potássio. Como evitar que a dor volte? Para prevenir uma nova crise de dor ciática, deve-se fazer regularmente alongamentos que estiquem os músculos das pernas e a coluna, evitar o sedentarismo e praticar regularmente atividade como caminhada, pilates, hidroginástica e que fortaleçam e alongam os músculos. Tentar manter a postura das costas correta, mesmo quando sentado e principalmente quando sentado. Estar sempre dentro do peso ideal, manter o abdômen sempre forte para proteger a coluna. Por isso que a atividade física é tão essencial por conta dessas dores. O que a maioria das pessoas que eu vejo tem realmente é síndrome de piriformes. Isso ocorre quando o nervo ciático é comprimido pelo músculo piriforme. Há também outros nervos da região glútea que pode causar sintomas semelhantes. Síndrome piriforme pode ser causada por algo tão simples como sempre estar sentado com uma carteira no bolso traseiro. Também pode ser o resultado de uma queda ou outro trauma na área das nádegas, o que faz com que os músculos se tornem hipertônicos e comprimam os nervos. A dor resultante pode ser muito semelhante à ciática verdadeira. A rotina extenuante, o estresse do trabalho, as tensões do dia a dia e as horas de cabeça para baixo olhando para atualizações do smartphone podem gerar dores musculares em todo o corpo. Além dos novos hábitos, ainda existem problemas de saúde de outra categoria, como as lesões, artrite, fibromialgia, dores no nervo ciático e também as dores crônicas. Quando alguém sofre de ciática e o nervo está inflamado, muito cuidado deve ser tomado se houver alguma manipulação e devem saber sobre a terapia que é usada para garantir que a situação não se agrave. Este é o lugar onde os nossos maravilhosos óleos essenciais podem desempenhar o grande papel. E um dos óleos que podem ajudar você a ter controle sobre essas dores é o óleo essencial de orégano. Ele é um dos mais preciosos óleos da família Thymus. É comumente apresentado como Oregano vulgare. Portanto, deve-se ter atenção especial na escolha e na seleção deste óleo. Amplamente usado na medicina oriental, suas aplicações podem alcançar variadas propostas terapêuticas, visto que a função orgânica predominante do Thymus captatus é o carvacrol, entre 60% e 80%. Um fenol que possui propriedades terapêuticas poderosas acompanhado de timol. Usado na medicina oriental por suas propriedades anti-inflamatórias, o óleo de orégano também atua no sistema nervoso, atenuando dores do nervo ciático. O orégano, planta de nome científico Oregano vulgare L, é um tempero presente em muitas cozinhas ao redor do mundo. Ele pode ser encontrado na forma de óleo essencial, fresco ou em folhas secas e proporciona benefícios significativos para a saúde. Embora normalmente usado em pequenas quantidades, o orégano contém alguns nutrientes importantes. De acordo com o estudo, apenas uma colher do chá de orégano seco pode suprir cerca de 8% da necessidade diária de vitamina K, desde ajudar a combater bactérias até reduzir a inflamação. Outros estudos analisaram uma série de potenciais benefícios do orégano. Vou falar alguns para vocês. O orégano é rico em antioxidantes, compostos que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres nocivos no organismo. O acúmulo de radicais livres tem sido associado a doenças crônicas como câncer e doenças cardíacas. Vários estudos em tubo de ensaio descobriram que o óleo de orégano tem propriedades antioxidantes. O óleo essencial de orégano é especialmente rico em carvacrol e timol, dois antioxidantes que podem ajudar a prevenir danos às células causados pelos radicais livres. Em combinação com outros alimentos ricos em antioxidantes, como frutas e vegetais, o orégano pode fornecer uma dose saudável de antioxidante que podem ajudar e melhorar a saúde e prevenir o envelhecimento precoce, que ajuda no desenvolvimento da dor ciática. Pode ajudar a combater bactérias. O orégano contém certos compostos que possuem propriedades antibacterianas potentes. O estudo em tubo de ensaio
mostrou que o óleo essencial de orégano ajudou a bloquear o crescimento da Escherichia coli e da Pseudomonas aeruginosa, duas cepas de bactérias que podem causar infecção. Outro estudo de tubo de ensaio descobriu que o orégano combate 23 espécies de bactérias. Além disso, um estudo em tubo de ensaio que comparou a atividade antimicrobiana dos óleos essenciais de orégano, salvo tomilho, concluiu que o óleo essencial de orégano foi um dos mais eficientes contra bactérias. Pode ajudar a combater o câncer. Como você já sabe, o orégano é rico em antioxidantes. Esses compostos podem não apenas neutralizar os danos de radicais livres, mas também pode ajudar na prevenção do câncer. Alguns estudos em tubo de ensaio mostraram que o orégano e seus componentes podem ajudar a matar as células cancerígenas. Outro estudo em tubo de ensaio tratou células de câncer de cólon humano com extrato de orégano e descobriu que ele impedia o crescimento de células cancerígenas e ajudava a matá-las. Outro estudo também mostrou que o carvacrol, um dos componentes do orégano, também ajuda a suprir o crescimento e a disseminação de células cancerígenas do cólon. No entanto, esses estudos usaram grandes quantidades de orégano e seus compostos. Estudos em humanos, usando doses normais de consumo, são necessários para determinar seus efeitos. Ele também pode ajudar a reduzir a infecção viral. Além de combater as bactérias, alguns estudos demonstram que o orégano e seus componentes também apresentam proteção contra alguns vírus. Em particular, o carvacrol e o timol são dois compostos que foram associados a propriedades antivirais. Em um estudo, o carvacrol inativou o norovírus, uma infecção viral que causa diarreia, náusea e dor de estômago dentro de 1 hora do tratamento. Outro estudo descobriu que timol e carvacrol inativaram 90% do vírus da herpes simples em apenas 1 hora. Embora esses resultados sejam promissores, pesquisas adicionais sobre como o orégano pode afetar infecções virais em humanos ainda são necessárias. Pode diminuir a inflamação. A inflamação é uma resposta imunológica normal que ocorre como resultado de doença ou lesão. Acredita-se, no entanto, que a inflamação crônica, que é o caso do nervo ciático ou da ciatalgia, contribui para o desenvolvimento de doenças crônicas, como cardíacas, diabetes, doenças autoimunes. O orégano é rico em antioxidantes, como já falamos, e pode ajudar a neutralizar os radicais livres e reduzir a inflamação. Também contém compostos como carvacrol. O composto citado, carvacrol, tem demonstrado ter propriedades anti-inflamatórias. Em estudo com animais, ele reduziu o inchaço na pata de ratos até 57%. Em outro estudo em animais, mostrou que uma mistura de óleo essencial de tomilho e orégano reduziu o número de marcadores inflamatórios em camundongos com colite ou com cólon inflamado. Compressas com óleos essenciais sobre a área inflamada pode certamente ser parte de uma estratégia de tratamento. Compressas frias também podem ser úteis para quando a área está quente ao toque. Compressas quentes podem ser muito calmantes para a dor. Às vezes é útil usar alternando compressas frias e quentes. Para compressa, você vai pegar um tecido embebido em água quente, torcer este tecido, colocar de 1 a 2 gotas de óleo essencial e depositar sobre a região lombar ou a região que está em crise com dor por aproximadamente 10 a 15 minutos ou até que o tecido esfrie. Para a compressa fria, você vai molhar o pano com água gelada, torcer bastante, colocar de 2 a 3 gotas de óleo essencial de orégano e também colocar sobre o local aonde a dor está incomodando, está afetando. Banhos com óleos essenciais também podem ser úteis, mas não devem ser muito quentes. Aplicar os óleos essenciais diluídos em um carreador, como o óleo de coco, como o óleo de jojoba, na área dolorida, é outra maneira eficaz. Então você coloca umas 5 gotas de óleo carreador, um óleo vegetal qualquer, e 2 gotas de óleo de orégano e aplica na região de dor. É importante observar a qualidade dos produtos que você busca. Existem óleos essenciais puros e misturados, e também existem apenas essências sintéticas que não carregam
nenhuma propriedade benéfica dos óleos essenciais. Busque por marcas de óleos essenciais que se preocupam com a qualidade do produto final. Existem algumas que realizam análises periódicas dos óleos essenciais para lhe dar plena garantia de estar adquirindo um produto puro e 100% autêntico de plantas. E é isso, pessoal. Espero que essa aula e essas informações tenham sido importantes para você, que você consiga colocar em prática e fazer com que o uso de óleos essenciais se torne uma rotina extremamente prazerosa. Encerro essa aula por aqui, dizendo para você, venha aprender sobre óleos essenciais comigo. Então dê o seu like, se inscreva no meu canal para se manter informado e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos conteúdos. Beijos e até logo!